E uma das minhas maiores experiências em estúdio foi o Profetizando as Nações, que foi um álbum que eu gravei, que do jeito que você tem esse cenário aqui, eu entrei no estúdio e coloquei os países nas paredes. Eu comecei a colocar mapas por todos os lugares e os músicos tinham que chegar e gravar escolhendo um país, escolhendo um continente. E esse álbum foi completamente dedicado à igreja perseguida no planeta. São 380 milhões de perseguidos no planeta. Pessoas que não podem professar sua fé, que são perseguidas e são mortas porque não podem professar sua fé em países como a Coreia do Norte, o Iraque, a Eritreia, países que estão no ranking de primeiros perseguidos no planeta. Eu doei esse CD para Portas Abertas e hoje eu sou embaixadora da Missão Mais, que também é uma missão que cuida da igreja perseguida, que não apenas leva comida, leva bíblias, leva a palavra, mas tira essas pessoas de área de perseguição. Teve uma jovem que gravou um CD na Eritreia, a Ellen Berhane, e mudou o governo da Eritreia. Era um país livre para se cantar, e na mudança de governo ela foi presa por cantar música cristã. Então é como se a gente estivesse no Brasil e de repente mudasse o governo e você não pode mais ser crente, você não pode mais cantar música cristã, você não pode mais falar de Jesus em lugar nenhum. E ela foi presa e chegou para mim através do Portas Abertas um CD dela. E eu ouvi aquilo, eu fiquei completamente comovida, sabe? Ela cantando no idioma dela. E eu falei, essa menina é de Deus. Onde é que ela tá? Ela tá num container no deserto. Como assim num container no deserto? Tanto ela como crianças. Eu falei, isso não existe. Nossa. Não pode ser em pleno século XX, XXI, né? A gente não tem condição de estar vivendo isso. E eu comecei a ligar para alguns senadores no Brasil, para algumas pessoas, e pedindo por ela, a gente tem que ter alguém no país que fale com o governo da Eritreia, alguma embaixada que se comunique com o governo da Eritreia, porque eu quero essa menina aqui no Hospital Sara para se cuidar. Tinham quebrado a perna dela, tá ela aí. Ela tá num lugar que ela não posso dizer onde ela tá agora, né? Que ela tá escondida, mas frequenta a minha casa, alguém que eu amo demais. E a Ellen foi uma mulher que eu lutei muito por ela no Brasil. E os senadores brasileiros começaram a falar com os senadores dos Estados Unidos, os embaixadores começaram a se falar, e nós conseguimos, através do Portas Abertas, retirar a Ellen desse container que ela apanhava. E era o seguinte, era um papel para ela assinar e negar Jesus. Nossa. Se ela negasse a Jesus, Vilela, ela podia sair do container. O container fazia 50 graus de dia e 11 à noite. Então ela passou 2 anos e meio nesse container. Então batiam nela, quebravam a perna dela, chegaram a quebrar a perna dela, e ela dizia, vocês são muito bons de bater, eu sou muito boa de pregar. E ela ficava no container. Então, eu não posso dizer como, mas eles tiraram ela desse container. O cara que tirou ela do container foi morto. Nossa. E conseguiram passar ela por uma parte da África, da Eritreia para um outro país, e desse outro país para a Europa. E ela está em lugar seguro agora, pregando o evangelho e contando o testemunho dela para onde ela vai. Já foi na nossa igreja, já foi na minha casa. E o maior presente que eu tive foi o momento em que ela falou para mim, no programa do Raul Gil, na homenagem ao artista, eles conseguiram que ela gravasse um vídeo e mandasse para mim. E em rede nacional ela entrou falando. E o irmão André, que é o fundador da Missão Portas Abertas, que para mim é um homem santo na terra, que já foi para o Senhor, já está na glória, mas o vídeo deles dois me quebrou de um jeito. Eu chorei muito com o Raul Gil e fiquei muito feliz com a equipe do Raul Gil, que pôde trazer no Dia Internacional dos Direitos Humanos uma causa como essa, que é da igreja perseguida, que não é todo mundo que quer falar. Não interessa para as pessoas adoram meter o malho na igreja, mas elas não sabem que existem lugares onde você não pode ter uma Bíblia. Você não pode falar livremente, como eu estou falando para você, do meu batismo com o Espírito Santo, da minha conversão em Jesus Cristo, quem é Jesus para mim, as visões que eu tive de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia. Você não pode falar de nada disso em alguns lugares do planeta. E há uma ignorância muito grande a respeito disso, porque a gente fica com briguinhas e picuinhas de quem é melhor, de quem faz melhor, qual é a teologia melhor, quem fez isso, quem fez aquilo, deixou de fazer. E a gente tem que entender que a hora que a perseguição chegar, Vilela, aqui no Brasil, e ela não está longe, porque no Brasil é proibido em alguns lugares de levar Bíblia. Ah, é? A gente está proibido, por exemplo, de levar Bíblia aos povos indígenas.
Não sabia Essa é uma disso. realidade. Tem uma missionária amiga minha que eu vou guardar o nome dela, mas ela chegou com um avião, com a Bíblia toda traduzida no dialeto, na linguagem indígena de tal lugar, e ela foi proibida de entregar a Bíblia àqueles povos porque iam mudar a cultura dos indígenas, do povo indígena. E não é verdade, porque a cachaça chega lá, Os caras estão com né? um Ford Ranger e um short da Nike. E os caras falam, vamos mudar a cultura Vamos mudar deles. a cultura deles. Aí pode. E a Bíblia não pode chegar? Isso não faz sentido. A todos os Não povos, pode ser tribos... forçado, mas Não, você tem que se oferecer. se aceitar. Todos os povos, tribos, línguas e nações receberão a palavra de Deus. Agora, se eles vão querer, Aí já é outra coisa. outras coisas. Eu acredito muito no evangelismo pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que não é o evangelismo forçado, como se conheceu nas guerras, na escravidão, né, no período dark da igreja. Não é nada disso. Eu acredito no poder do Espírito Santo e na conversão genuína, naquilo que Deus pode fazer com a gente. Fala, Léo, que dúvidas você tem? Eu tenho, mas temos perguntas do grupo do Telegram. Então que manda. enviaram aqui pra gente. Eita, tá? vamos lá. Vamos lá. A Renata pergunta aqui, ó. A gravação do projeto comemorativo de 30 anos que você gravou na África foi uma realização. O que tem de tão especial nesse projeto? Se você pode contar algumas passagens dessa gravação. Uau! Primeiro que foi o impossível. Você sai com uma equipe de 27 pessoas, 23 pessoas, para Angola, com a ajuda da gravadora, claro, mas com a ajuda da igreja, principalmente. A igreja, a minha igreja e a igreja Família da Fé, o Profetizando das Nações e a Família da Fé, eles investiram nesse projeto com passagens aéreas e a missão Baluarte nos recebeu lá. E desde os meus 17 anos que eu queria ir para a África para pregar o evangelho. Quando eu estourei com a música aqui, o meu plano era ir com a Jocum para a África. E eu não pude ir mais. A vida passou, Vilela. 20 anos ministrando, pregando, fazendo shows, a vida passou e eu não fui à África. Eu gravei Eu Vou e não fui. E eu estava muito arrasada com isso, assim, fazendo uma retrospectiva de 30 anos de ministério. Eu falei, Deus, eu ajudei tanto a África, eu mandei recursos, eu gravei sobre a África e eu não fui. Como isso vai acontecer comigo? 30 anos e eu não vou. Deus falou para mim, se levanta e vai, começa. E eu cheguei para a igreja e disse, gente, Deus mandou eu ir para a África. E as pessoas começaram a se mobilizar para isso. E a minha gravadora disse, vambora. Eu cheguei na gravadora e falei, vai ser uma dor de cabeça. Como é que as pessoas vão acreditar em mim, que Deus falou comigo, que eu ia para a África? Como vai ser isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para esse projeto tão grande e caro, porque eles são muito simples, mas eu precisava atravessar o mar, eu precisava chegar em outro país, com muita gente, com equipe de gravação de cinema, com a equipe toda de produção, mais os médicos que iam ajudar as crianças órfãs da Baluarte. Então eu gravei esse DVD, que a gente ainda chama de DVD na África, né? Mas é um álbum visual com 400 crianças em situações assim precárias, né? Crianças carentes mesmo, mas elas não eram carentes de amor, não. Elas eram carentes só de recursos. E elas todas foram muito simpáticas. Ali é o meu momento uau, né? Meu momento maravilhoso. Mas a Baluarte também funciona no Congo com crianças órfãs de guerra e funciona no Brasil, no Nordeste, com crianças também que necessitam de toda a ajuda. Então é muito bom falar da Baluarte aqui com você. E quem quiser ajudar, um link pra que a gente colocar tem também Baluarte World, arroba Baluarte World, e vocês podem ajudar. A gente coloca na descrição, então, para quem quiser ajudar. Um bom caminho pra gente ajudar. E foi sobrenatural. É um sonho realizado de uma missionária. Você chegar e poder entrar em lugares que você não entrou antes e conhecer pessoas que, na verdade, me abençoaram. Eu cheguei para abençoar, mas a gente tem cenas disso. Eu ajoelhada com as crianças, com a mão na minha cabeça, orando por mim, profetizando sobre a minha vida. E nós fizemos um documentário que vai ser lançado da minha ida à África. E fizemos também os 30 anos que eu não quero parar de África. A África hoje faz parte de mim, como Israel faz parte de mim. Depois que eu conheci a África, Angola exatamente, eu quero conhecer mais países. Eu sei que o norte da África é muito difícil de evangelizar, mas eu quero entrar onde Deus me botar e onde Deus mandar a minha voz, eu quero que ela vá. Amém. Amém. Você já rodou bastante o mundo? Já, bastante o mundo. A América do Norte quase toda.
já foi ao Oriente Médio, foi a Israel cantar, que mais? América Latina. Mas falta muito ainda, Vilela. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho alguns Japão, CDs. você não foi ainda? Japão, a gente tá para ir agora, tá com convite para ir pro Japão. Eu tenho alguns álbuns gravados em espanhol, mas ainda quero gravar em inglês, ainda quero gravar em italiano. São os próximos passos de sonhos meus, né? 30 anos passaram muito rápido, mas ainda tenho alguns lugares para alcançar. Fala em espanhol aí pra gente, a próxima pergunta. Habla espanhol, Manda, Lely. Precisa da IA. Manda uma perguntita para nós outros. A Isabelita, então tá. Só um pouquinho. Essa foto eu não tinha visto. Essa Olha foto que na linda. África foi na hora que nós saímos correndo com as crianças para pintar um muro. Tem um clipe que nós vamos lançar que se chama Alguém, que fala que tem as crianças pintando o muro comigo e teve guerra de tinta. Foi uma maravilha, foi uma alegria. Esse é o meu momento uau, sabe? Quando eu tô com as crianças. Ali eu tô completamente realizada, no meio do meu povo, no meio das minhas crianças, da alegria que eles têm. Não tem como sair daí da mesma maneira. Você, quando vai à África, você volta com uma alegria, com uma graça que você nunca viu antes, que você nunca experimentou antes. Eu te convido para ir com a gente. Pô, esse aí é o muito Marcos ir. Freire, que é ele entrou agora para Forbes como um dos missionários com menos de 30 anos, 33 anos. Ele está lá na frente da Baluarte África. E ali é a Estela, minha melhor amiga, que foi o cupido meu com o Emerson. E nós somos melhores amigas até hoje. É minha amiga do coração. Cantando uma canção linda que já vai sair também.